Salve, salve, galera! Muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso de Eletricidade Básica. Vamos então a algumas formulações, vamos conversar bastante sobre toda essa estrutura aí. Vou colocar na tela para vocês o nosso slide, passando aqui não, aqui, isso, aula 1. Vamos falar sobre hoje tensão, corrente, potência, energia, etc. Ó, eu vou deixar aí para vocês alguns vídeos sobre a eletricidade dos corpos, tá? Como é que os corpos se eletrificam? Por indução, por contato, por atrito, enfim, fica à vontade. Aí coloquei lá alguns vídeos do YouTube para você entender esse processo. Exemplo, eu sou goiano e no nosso centro-oeste, em Goiânia, em Brasília, em Palmas, quando é meio do ano, que está muito tempo sem chover, já no inverno, o tempo está muito seco, você está lá na academia, tá trabalhando, você atrita com o ar só. Aí quando você encosta no ferrinho lá da esteira, em algum lugar, você toma choque. Ou às vezes seu colega de sala de aula mesmo, você encosta nele e toma choque. Que isso? É uma forma de você eletrificar os corpos, tá? E isso aí acontece pelo simples atrito com o ar. Então, eu vou deixar aí alguns vídeos para você entender um pouquinho mais. Eu vou explorar um outro ponto para vocês, tá bom? Depois que você entender isso aí, você vai precisar enxergar algumas coisas importantes acerca da eletricidade. Quais são elas? Vamos raciocinar aqui, professor. Ó. Primeiro, você precisa entender que a carga elétrica, e a gente não vai bater em cima disso aqui agora, a carga elétrica você vai visualizar, você aprendeu na escola, né? Que ela pode ser o próton, positivo, ou o elétron, negativo. E responde a pergunta, quem é que anda? O elétron é quem anda, tudo bem? O elétron é o sujeito que anda. Próton não anda. Lembra das aulinhas de física lá na escola? Isso. Então preste atenção numa coisa. Eu tenho aqui um corpo. Ele está mais positivo, tá? Ele está com mais cargas positivas. Se eu ligar este corpo ao terra, o que acontece? O normal que você pensa é o seguinte: a carga positiva vai embora para o terra, porque assim, eu aterrei, eu mando a carga embora. Negativo. Neste caso, os elétrons é que vão subir, cara. O elétron vai subir para compensar, ou seja, para neutralizar, para deixar a carga em equilíbrio. Será que eu vou conseguir fazer uma bolinha certinha? Tudo bem? Então, o elétron vai subir para deixar a carga em equilíbrio. Entendi. Se eu tenho uma carga e ela está com muitos elétrons e eu aterrar essa carga, o que vai acontecer? Se ela está com mais elétrons que prótons, se ela está com excesso, o que vai acontecer? O elétron vai descer. Tudo bem? Como é que vai ficar essa carga aqui? Como é que vai ficar essa carga? Vai ficar assim, ó. Vai ficar em equilíbrio, mesmo número de prótons com o número de quando você cessar o aterramento. Não são todos os elétrons que vão embora, porque senão ela vai ficar mais positiva. O que nós temos é uma tendência ao equilíbrio. Entende? Então, quando nós temos carga elétrica andando, e essa carga é o elétron, beleza? Nós vamos ter aí um elemento, um fenômeno, uma coisa que você conheceu pelo nome de corrente elétrica, tá? Que você conheceu pelo nome de corrente elétrica. Então, o movimento da carga elétrica, o Qzinho andando, vai gerar o que nós chamamos de corrente elétrica. E quem descobriu isso aí foi um cara chamado Ampère. Por isso que a corrente elétrica é medida em ampere. Ok? Ok. Bom, então nós temos determinadas circunstâncias, determinados elementos,
que geram ou que polarizam, que movimentam as cargas elétricas. Por exemplo, um ímã lá da usina hidrelétrica. Quando a água passa, ele roda uma turbina, a turbina gira em torno de um grande ímã e isso gera uma corrente elétrica. Corrente elétrica é aquilo que alimenta os nossos equipamentos. Beleza? Ok. Quando você coloca uma pilha em um equipamento, você gera ali uma tensão e a tensão gera uma corrente elétrica. Então, pensando nisso, vamos desenhar aqui uma tensão elétrica. Vou desenhar assim, ó. Vamos imaginar que isso aqui é a tomada da sua casa. Mas de onde vem? Bom, aí eu não vou fazer esse desenho. Mas imagina que vem vindo lá da usina hidrelétrica, gerou, veio no fiozinho, veio passeando, passou pelo fio de alta, chegou até a sua rua naquele fio de 13.3, depois abaixou no transformador, foi para aqueles fiozinhos de 110 ou 220, não sei como é que é a sua casa. Chegou até a tomada da sua casa. Estamos aqui. Aí você vai ter aqui que pendurar aqui uma coisa que recebe o nome de carga. O que é uma carga? Pode ser uma lâmpada, pode ser um computador, pode ser uma geladeira, pode ser um micro-ondas, pode ser qualquer coisa que seja alimentado por energia elétrica. Quando eu fecho o circuito, ou seja, quando eu pego a minha carga e plugo ela na tomada, essa tomadinha sua aqui, 110 volts, na verdade 127, né? Quando você fecha aqui o circuito, quando você conecta, automaticamente ele gera aqui, ó, uma corrente elétrica. Porque a corrente só anda em circuito fechado. Porque ela tem que entrar e precisa sair. Tá certo? Então ela caminha do polo mais para o polo menos. Ela caminha do mais para o menos. Esse é o sentido da corrente elétrica. Tudo bem? Se o nosso circuito estivesse assim, eu vou colocar aqui uma chave. E aqui eu vou colocar uma carga, por exemplo. Uma lâmpada. Vamos colocar duas lâmpadas. Duas lâmpadas. Senhoras e senhores, se aqui eu tenho 12 volts, por exemplo, à medida em que eu fecho essa chave, aqui é uma chave, se eu fecho essa chave, automaticamente eu faço com que exista uma corrente elétrica. Qual que é o caminho? Do menos para o mais. Tudo bem? Então ela vai sair do mais e chegar no menos. Mais ou menos assim. Tudo bem? Vai ser esse o sentido. Quando passar por aqui, essa lâmpada vai acender e a corrente vai ficar circulando. Ótimo. Se eu abrir essa chave, automaticamente não vai ter o quê? Saída para essa corrente. Nós vamos chamar isso aí de resistência infinita. Logo, a corrente não consegue passar. Dá uma olhada propositalmente neste desenho que eu coloquei aqui, ó. Aqui está a tensão, volt. Aqui está a corrente, 1 ampere, tentando passar. E aqui o ohm. Por isso que ela chama de resistência. Porque está resistindo à passagem de corrente. Assim é a sua carga. Mas antes de entrar, eu quero que você entenda uma outra coisa. Isso daqui é isso daqui. Recebe o nome de circuito elétrico. Quando eu tenho a alimentação, a corrente e a carga. O que vai ser essa carga? Qualquer coisa que for alimentada por uma tomada. Mas se você olhar lá do poste da sua casa, você chama de poste, o nome correto é padrão. Se você olhar lá do padrão da sua casa,
você vai ver a sua casa inteirinha como uma carga. E isso tem que ser calculado por um engenheiro. Ou seja, quanto é que eu vou ter de fiação? Ou seja, qual a fiação necessária para que eu alimente essa carga toda, essa casa inteira? Por quê? Porque a corrente, ela tem um efeito interessante. Ela gera calor. Quando ela passa pela resistência, ela gera calor. Por isso que é importante você assistir esses vídeos que estão disponíveis aí sobre a condução de eletricidade e a forma como os corpos ganham ou perdem elétrons. Por quê? Porque quando eu atrito uma mão na outra, você percebe que fica quentinho? Ou quando eu pego a caneta e atrito na mão, o atrito gera calor. Então pensa que a corrente não é um monte de carga elétrica passeando, andando. Se as cargas estão andando, elas estão atritando dentro do material, do fio. E esse atrito gera calor. Portanto, se o fio for muito pequeno e a corrente for muito grande, você vai gerar tanto calor que você pode derreter o fio, pegar fogo nele. Por isso que um equipamento que consome uma alta corrente, daqui a pouco não vamos chamar de potência, é muito potente, dependendo da fiação que você liga ele vai derreter o fio. Por quê? Porque a corrente, que é a carga passeando, ela gera calor. Nós chamamos aí de efeito Joule. Você quer ver o efeito mais interessante disso aí? Entenda uma coisa. Antes de a gente começar o equacionamento, tá? Antes de começarmos o equacionamento. Olha só que bonitinho. Esta carga, vamos passar agora a chamá-la de resistência. Resistência. Aqui nós temos a tensão. Tensão. E aí vai gerar uma corrente. Uma corrente. Que é medida em ampere. Como é que essas três coisas, como é que essas três grandezas se relacionam? Óbvio que, na realidade, a carga não é composta apenas de resistência. Uma geladeira, ela tem também um motor, que é um indutor. Tudo bem? O seu computador tem um monte de capacitor. E assim vai. Ótimo. Pensando só assim, nós temos aqui a chamada primeira lei de Ohm, em que eu relaciono essas três coisas, esse circuito elétrico aqui que possui uma carga. Logo, em cima dessa resistência, eu vou ter aqui uma tensão, um V, que por sinal é igual a esta saída aqui. Mas e se eu tiver outras resistências? Aí a tensão já não é a mesma. Então, Ohm, observando isso, criou a sua primeira lei, que diz que a tensão V é igual a resistência vezes a corrente. U é igual a R vezes I. Cuidado com o que eu vou te perguntar. Se você fizer um gráfico, de tensão por corrente, você vai perceber que isso é uma grandeza linear. E que a tangente desse ângulo alfa aqui, ó, com a horizontal, a tangente de alfa é igual a V sobre I. Ou seja, a tangente de alfa nada mais é do que a resistência, que é igual a V sobre I. Ou seja, se eu pegar e transformar de novo essa fórmula, eu vou ter que U é igual a R vezes I. Ou seja, só passei o I multiplicando para lá. Tudo bem? O I, o V, o U, tudo bem. Tanto faz. O que eu quero que você entenda?
que as grandezas, elas possuem uma relação de proporcionalidade. Tenta visualizar antes de responder. Depois a gente calcula. Para daqui a pouco a gente chegar no conceito de potência, no conceito de energia. Preste bastante atenção. Eu tenho aqui um circuito e eu tenho aqui uma resistência. Vamos imaginar que essa resistência ela é variável. Eu posso modificar aqui, eu posso andar com o meu potenciômetro, ela é variável. Presta atenção na minha pergunta. A corrente está descendo aqui. Se eu aumento a resistência, eu aumento ou diminuo a corrente? Pensou? Se você olhar para a fórmula, vou olhar para a fórmula aqui, eu vou colocar outra página em branco para você, tá? Então eu tenho aqui, ó, U é igual a R vezes I. Vamos imaginar que o U é a sua tomada, então ela é 110 volts, ela não muda. O que vai mudar o R é variável. E o I, ele vai ser determinado de acordo com o R. Então, se eu tenho aqui um circuito, onde o R é variável, a resistência é variável. Eu tenho aqui uma corrente que vai descer aqui. E eu posso selecionar o R. Tá bom? Aqui é a resistência. Se eu... vou colocar aqui que aqui é 110, para você entender. Se eu aumento o R, o que vai acontecer? O que tem que acontecer com o I para esse número aqui ficar constante? Afinal, não tem como você mudar a tensão que está na tomada. Então, a tensão da tomada é sempre a mesma. Logo, se eu aumento a resistência, lembra da figurinha? Se eu aumento a resistência, tá vendo a figurinha? Passa mais ou passa menos corrente? Passa menos corrente. Ah, captei, professor. Vamos imaginar o seguinte. A tensão é 110, a resistência é 5, logo, quanto que vale I? I é igual a 110 por 5, o I vai valer 2 vezes 5, 10 sobre 1, vai ser 22, é isso? 22 amperes. Se eu não errei na conta, é isso. Ótimo. Imagine que eu vou aumentar o R de 5. Agora eu vou aumentar o R de 5 para 10. Quanto é que vai ser o novo I? O I que eu vou chamar de I'. Então vai ser 110 dividido por 10 igual ao I'. O I' vai ser igual ao quê? 11. Olha que lindo! Eu dobrei a resistência, foi ou não foi? Dobrei a resistência de 5 para 10 e eu diminuí pela metade a corrente. Então eu aumentei a resistência, eu fechei mais aquele buraquinho que a minhoquinha do ampere queria passar, eu deixei passar só a metade. Essa é a primeira relação que você precisa aprender a construir na sua cabeça. Se a tensão não muda, se a tensão é a tomada, não tem como você mudar isso. Então, se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Se eu diminuo a corrente, eu aumento a resistência. E vice-versa. Tudo bem? Entendeu isso? De forma proporcional, porque esse gráfico aqui ele é linear, ó. Esse gráfico aqui ele é linear. Então você vai estar sempre tendo uma grandeza proporcionalmente aqui, ó. Tranquilo? Ótimo. Aprendeu a primeira lei de Ohm. Professor, como é que essa parada se relaciona? Porque o seguinte, por que os equipamentos queimam
quando a chave seletora está no 110 e eu ligo no 220? E por que o contrário não acontece? Quando a chave seletora está no 220, eu ligo no 110, nada acontece. Vamos testar? Vou fazer essa pergunta para você na prova. Ó. Vamos imaginar que você tem aqui um circuito. E essa daqui, ops. E a carga é a fonte chaveada do seu computador. Aí a fonte, ela é 110. Você ligou ela no 220. Você vai ligar no 220. Vamos só imaginar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte. A carga, vou chutar, tá bom? Vou chutar. Mas a carga tem uma resistência de 50 ohms. A sua carga tem uma resistência de 50 ohms. Então, se ela tem uma resistência de 50 ohms e ela foi projetada para o 110, então é 110 igual a 50 vezes o I. Qual é a corrente máxima que a sua carga pode suportar? Ela foi projetada para isso. A corrente máxima que ela pode suportar é o quê? 110. Vou fazer aqui no cantinho. 110 dividido por 50 vai dar 2 vezes 5, 10, para 11, 1. Vai dar 2. 2 não dá para dividir, vai dar 2 e uns quebradinhos, né? Sabe, 1 não dá para dividir, coloca vírgula 0, vai dar 2,2. 2,2 amperes, presta atenção. É o máximo que a sua carga de 50 ohms suporta. Beleza, olha o que você fez. Você pegou e trocou isso aqui, ó. Você manteve a carga constante. Então é o seguinte, qual que é o limite que a sua carga pode receber de corrente para ela não pegar fogo, não queimar? 2,2 amperes. Vamos ver. Você tem uma carga de 220, ó, uma tensão de 220. A carga é a mesma, quanto que vai dar nova corrente? Então eu vou ter o I é igual a 220 dividido por 50. Vou fazer aqui, ó, 220 dividido por 50. Vai dar 22, vai dar 4 vezes 5, 20, para 2, e vai dar 4,4. Ou seja, olha o que acontece. Olha o que acontece. Amigão, se a sua carga, a sua fonte, os componentes foi projetado para receber uma tensão de 110, significa que a máxima corrente que ela permite de entrada é 2,2 amperes. Mais do que isso, ela queima, ela torra o equipamento. Legal. A fonte de alimentação dela queima. Aí você pega e coloca ela no 220. O que aconteceu? Qual que era a corrente máxima? 2,2. Qual corrente você colocou lá? 4. Colocou o dobro de corrente. Ou seja, você fuzilou mesmo, mas você pegou fogo, derreteu. Saiu fumaça, por isso que explode. E o contrário? E o contrário? Você tem uma carga, a fonte do computador aqui, sua carga, foi projetada para receber até 4,4 amperes. Você tem um ventilador da sua casa, um ventilador, que foi projetado para receber, aguentar 4 amperes. Você pega e coloca ele na tomada 110. Ele está recebendo 2 amperes, recebendo metade, ele vai ficar girando assim. Por quê? Porque não é o ampere, não é a corrente que alimenta ele, não é a corrente que vem lá da usina e alimenta toda a carga. Então, a corrente que você deveria colocar está muito baixinha, então ele está assim, recebendo pouca energia. Você já viu a luz quando ela está na meia fase? O que é meia fase? Está vindo só a metade da corrente, então a luzinha está xoxa, né? O ventiladorzinho está devagar. Você entendeu por quê
que quando eu ligo um equipamento 110 no 220, ele queima, pega fogo, porque eu dobro a corrente e ele não deveria receber aquela corrente. Você entendeu que quando eu ligo um equipamento 220 no 110, ele simplesmente funciona bem ruinzinho? Por quê? Porque eu diminui pela metade a corrente que a carga suporta. Bacana? Entendido isso? Então nós encerramos aqui o ciclo de eletricidade falando para você da primeira lei de Ohm. Entenda uma coisa. O que movimenta o seu relógio, né? Nós chamamos de medidor, lá na conta de energia da sua casa, é a corrente que um equipamento consome. Mas, professor, o pessoal fala em potência elétrica. Qual é a potência do chuveiro? A potência do ar-condicionado? Qual que é a potência disso? Exatamente. Mas a potência está intimamente ligada à corrente e à tensão, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Então eu quero que você, primeiro, entenda como que é o processo de eletrificação dos corpos, devido ao movimento de carga negativa. O elétron é que anda. E depois eu quero que você entenda esse sujeito aqui, ó, a primeira lei de Ohm, que relaciona a tensão, corrente e a carga. Por quê? Porque agora a nossa carga vai ser o nosso computador, a fonte do computador, o monitor. E aí na próxima aula nós vamos falar de potência e energia. Por quê? Porque eu vou te ensinar a calcular quanto o seu computador consome e depois, nas próximas aulas, nós vamos ensinar a medir isso aí. Quais equipamentos eu utilizo para medir esse processo. Tudo bem? Então, te espero na próxima aula. Olha, assista os outros vídeos, porque eu vou colocar isso como perguntinhas para você. Tudo bem? Até a próxima. Valeu. Tchau.